Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia para você, meu amado, minha amada irmão, ouvinte, telespectador, para você que nos segue, nos acompanha, muito bom dia, é um prazer enorme, né, estar com vocês aqui hoje, mais um dia aqui na presença do Senhor, trazendo o programa Abra Sua Bíblia, aqui pela Rádio Semear, né? Graças a Deus, né? Hoje estamos mandando aí a nossa transmissão a nossa live pelas nossas redes sociais, e você pode também acompanhar toda a nossa programação 24 horas aí no site, né? radiosemear.net, e ali no site você pode fazer o download do nosso aplicativo, né? E instalar aí no seu celular, né, para que você possa nos acompanhar todos os dias. E sempre que tivermos ao vivo, você tem a oportunidade ali no nosso aplicativo também de nos assistir, não é? Começar já o dia aqui respondendo o bom dia do meu irmão Severino, né, lá no Rio de Janeiro. Graça e paz, os demais a gente corre atrás, é verdade. Saúde, tendo saúde, estando aí nessa situação graciosa na presença de Deus, é tudo que nós precisamos, né? É tudo que nós precisamos para dar conta da demanda que nos foi confiada, né? E é de testemunhar a graça de Deus, né, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, né? Graças a Deus, né? Meus amados, hoje falar das obras da carne, que a gente tem aí alguns versos bíblicos que fala sobre essa questão, mas não fala de tudo, né, que diz, mas já dá para nós muita um bom início, né, vamos dizer assim, né? Já nos dá um bom início. Então nós temos aí essa indicação, né, já dada pela Bíblia. Nós vamos falar colocar algumas coisas aí nos desdobramentos, para que possamos, quem sabe, encontrar aqueles pontos que não estão listados ali e que fazem parte das nossas vidas, né? Fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte aí dos nossos hábitos e costumes, né? Então, quero desejar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que você seja muito abençoado, né? Seja muito abençoado, que você possa estar aí desfrutando, né? Desfrutando dessa graça maravilhosa que Deus então tem nos concedido, né? Tem nos concedido. Graças a Ele nós temos aí andado, né, a cada dia, temos nos desenvolvido, né? Desenvolvido na palavra. Graças a Ele nós temos a cada dia acordado, né? Acordado e despertado, né, para viver essa nova vida, né, para viver essa nova vida aí baseado na fé,
né? Nessa fé que nos sustenta, nessa fé que nos mantém, nessa fé que nos ajuda, né? Fé que nos ajuda a cada dia ver, né? As coisas, enxergar, né? As coisas de Deus, né? Então eu quero convidar você, meu amado, minha amada, para estarem aí hoje, né? Abrindo o seu coração para a palavra de Deus, meditando nessa palavra, e juntos que nós estejamos aprendendo, né? Aprendendo mais e mais como viver abundantemente na presença do Senhor, sem estar necessariamente, né? Sem estar aí necessariamente envolvido, comprometido, inseridos, né? Aí inseridos aí nessas obras, né? Nessas obras malignas que às vezes a gente se deixa levar, né? Bom, para você que tem já domínio sobre as obras da carne na sua vida, parabéns, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe e lhe ajude cada dia mais a crescer na graça dele, né? Nessa graça maravilhosa, né? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, começando aqui o programa, também eu quero dizer, né, que estou muito grato, né, com a presença dos irmãos, com a forma como os irmãos têm aí abraçado e compartilhado e seguido e tudo mais aí com a programação da rádio, né? Programação da rádio. E para você que está acompanhando, em qualquer uma das lives que você estiver acompanhando, você pode inclusive, olha só, você pode inclusive curtir, compartilhar, pode se inscrever nos nossos canais e pode participar do programa. Tá bom? Mandando aí sua mensagem, faz aí como o nosso amado Severo, né? Que já mandou a mensagem dele, né? Você mande sua mensagem também para que a gente possa estar aqui juntos comentando, né? Comentando esse tema tão importante. Ontem eu coloquei uma enquete. Eu coloquei uma enquete no canal, nos meus canais no WhatsApp. E eu quero então até comentar aqui com vocês. Na enquete tem 4 questões ali para a gente optar. E as questões, vou trazer aqui. As questões, elas dizem respeito à igreja, né? De respeito à igreja. E aí, então diz o seguinte, olha. Sobre a igreja. A igreja está seguindo os ensinamentos dos apóstolos? É uma afirmativa, tá, irmão? A igreja está seguindo o ensinamento dos apóstolos. A igreja está se afastando dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja já se afastou muito dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja está de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Então, essa enquete, né, que está ali no nosso WhatsApp, e eu vou disponibilizar ela também, né, no Facebook, para que você possa fazer uma avaliação. E aí a gente, mediante essas informações que a gente tiver essa semana, na próxima semana eu vou estar falando a respeito de doutrinas, né? A respeito de doutrina da igreja. E aí a gente vai poder fazer uma avaliação mais fundamentada, né? Mas assim, 50% dos votos dizem que a igreja está se afastando dos ensinos dos apóstolos. 50%, né? 10% diz que a igreja está seguindo os ensinamentos dos apóstolos. 20% diz que já se afastou muito dos ensinamentos dos apóstolos.
e 1%, 10%, 20%, diz que ela está de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Então, a gente precisa ter isso, né, em mente, porque essa questão de estar seguindo os ensinamentos dos apóstolos não pode ser algo que nós, de repente, estamos... como é que eu digo, né? De repente a gente está... a gente está se achando, né? Eu acho que... Não é a questão do achismo. É a questão da nossa certeza, a nossa convicção. Então é isso que eu quero... É isso que eu quero entender, né? Os irmãos entendem realmente o que é a doutrina dos apóstolos, né? Sabe exatamente o que é isso. Às vezes a gente olha esse quadro e a impressão que a gente tem é que o que se chama de doutrina dos apóstolos é simplesmente o fato de nós, no nosso culto de domingo, a gente não usar instrumento musical e nem as mulheres pregarem, né? Isso talvez seja, na maioria das vezes, o que parece é isso que parece que as pessoas entendem a respeito dessa questão da sã doutrina. E eu quero convidar você para meditar um pouco sobre isso, tá bom? Programa de ontem, né? Falamos aí a respeito do restaurar, né? Do primeiro amor. Eu achei muito interessante. Falei desse assunto já há alguns dias atrás. Eu volto a falar novamente. Volto a falar e eu quero assim dizer que é uma necessidade, né, diária nossa de estarmos voltando aí. E para você que está acompanhando o programa em outros lugares, né, pessoas que nos acompanham pelo nosso aplicativo da rádio, quero mandar um alô para os irmãos que estão lá na cidade de... rapaz, o meu irmão Marcos, e também a Fran, inclusive hoje é aniversário da Fran, né, para quem não sabe, os parabéns para ela lá. Então, hoje é aniversário da Fran, e quantos mais estão aniversariando hoje, né? Então, mandar o meu alô também para os irmãos que estão lá em São Gabriel, irmãos que estão lá em... não tem, eu acho, o tá ou não tá. Tá ou não tá, né? Eu não entendi nada agora que o irmão Severo falou, mas tá valendo, né? Os irmãos que estão aí ligados conosco lá na cidade de Manaus, no Amazonas, Deus abençoe a vida de cada um, né? E para todos que estão em outros lugares aí acompanhando, pessoas que são nossos ouvintes, lá em Picos do Piauí, né? Pessoal ligado com a gente também, sempre que a gente pode estar ligado com os irmãos. Também nossos irmãos que estão lá em Recife, no Pernambuco, ligados conosco também, bom dia. E para todos que estão ligados conosco em São Paulo, né? Sempre acompanhando ali. Eu quero, a propósito, no ensino dos apóstolos, né? Não tem, eu acho, o está ou não está, né? Não estou entendendo direito o Severo. A questão é
Tem várias opções ali, né? Para ser votada. Então você pode votar sim ali na enquete e colocar ali a sua posição, a sua opção, tá bom? Para que a gente possa, próxima semana, estarmos avaliando à luz da Bíblia, né? Essa questão da doutrina, do seguir, do estar, né? Do estar na doutrina dos apóstolos, né? A irmã Lucidalva, né? Lá em São Vicente, ligada conosco também. Um abraço para toda a igreja em São Vicente, né? Lá em São Paulo. Um abraço para todos. O Anildo Manuel, ligadinho conosco também no TikTok. Muito bom dia. É sempre bom estar com vocês, né? Estar com vocês ligadinhos aqui na Palavra de Deus. Meus irmãos, você já fez a sua leitura bíblica hoje? Você já fez a sua leitura bíblica hoje? Então nós aqui, né? Sempre, em primeiro lugar, motivamos e incentivamos os irmãos a estarem fazendo, tendo como prioridade a sua leitura bíblica, né, diária, né? Todos os dias acordou, de repente, não, minha leitura eu faço em outro horário, né? Eu faço à noite, eu faço meio-dia, sei lá. Eu tenho como o hábito, né, de fazer a leitura pela manhã, né? E hoje nossa leitura no Novo Testamento foi Efésios capítulo 6, né? Capítulo 6. E eu quero citar aqui do capítulo 6 da leitura de hoje. E se você fez a sua leitura hoje, você pode também compartilhar aí na transmissão, tá bom? Manda para nós aí o seu comentário, a sua referência que você já fez hoje. Deixa eu ver aqui. Verdade. Então, já põe sua leitura aí que a gente vai comentando aqui, tá bem? Agora, ontem eu falei aqui sobre a irmã Lídia, né? Falei aqui sobre a irmã Lídia e eu não tive nenhum feedback dela, né? Deixa eu ver aqui. Mandar aqui uma mensagem para a irmã. Ver se ela responde, né? Porque aí já fui preocupado, né? Ver se ela responde, né? Se ela dá sinal de vida, né? A gente tem que estar acostumado, né? Com a presença dos irmãos aqui. Quando faltam, por exemplo, agora de manhã, tá faltando aqui a irmã Noemi, né? Que é de carteirinha. Todo dia ela tá aqui com a gente, né? Quando ela não aparece, alguma coisa, né, errada não tá certo. Ô irmão Severo, dá notícia aí da irmã Noemi para nós, tá bom? Pra gente ficar aqui mais com o coração acalmado, tá bem? Então já manda notícia aí da irmã Noemi, onde é que ela, o que anda acontecendo, se ela tá bem, se tá tudo certo, tá bom? Também mandar um abraço para os irmãos que estão lá em... rapaz, irmão Sérgio Feijó, tá lá no Rio de Janeiro, na cidade de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Então um abraço para o Sérgio, para toda a família dele. E para todos os demais irmãos, né, que estão ali naquela região, um abraço. Lá em Porto Alegre também, quem sempre nos acompanha, nosso irmão Arnaldo, né? Rapaz, nosso irmão Arnaldo Lousada, né? Arnaldo Jair Lousada, acompanha de vez em quando, tá ali aparecendo, comentando com a gente. Meus irmãos, amanhã
Amanhã aqui no programa nós vamos ter a presença do nosso irmão Rendal Mateni. Rendal, que já esteve aqui várias vezes aqui na rádio, né? Você já conhece ele, quem não conhece vai conhecer. E amanhã nós vamos falar sobre evangelismo, né? E o tema vai ser hora de recomeçar, né? Hora de recomeçar. Esse tema, né, de evangelismo, que vai, a partir dele, explorar vários pontos, né, a respeito da igreja, da obra, da vida cristã e tudo mais. Amanhã ele vamos focalizar ou enfatizar essa questão de porque a gente vai indo e de repente a gente começa a ir no automático, né? A gente quer dar uma pontuada nessa questão, como é que nós estamos aí no que diz respeito à andança com Jesus, né? A Noemi está hoje no bairro de Botafogo. Logo está entrando no programa. Amém. Obrigado, irmão Severo. Graças a Deus. Eu mandei aqui mensagem para a irmã Lídia e estou aguardando ela visualizar, pelo menos, né? Até agora nem visualizou a mensagem. Mas, bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver se ela responde. Mandar um abraço também para os meus irmãos que estão fora do Brasil, né, acompanhando o programa, e especialmente para a irmã Silmara, para o Emerson lá no Canadá. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês, que Deus esteja abençoando a vida de cada um e ajude a cada dia, né, continuarem com essa alegria de servir o Senhor. Também lá na cidade de Siriaém, em Pernambuco, né, sempre não posso esquecer dos meus irmãos, né, a irmã Sandra, o Marcos e o Marivaldo, né? Essa família que tem sido uma bênção na nossa caminhada, tem nos ajudado bastante. Muito obrigado, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Depois que eu fiz essa... Ok. Então, deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui as nossas instruções, né? As nossas instruções. Vamos lá. Estamos aqui. É isso, né? É isso. Graças a Deus. Vamos lá, então. Estamos aqui de olho nas nossas movimentações online, né? Então, abrindo aqui, meus irmãos, nosso tema de hoje é um tema que eu acredito que muitos de nós, né, está lutando aí para superar. Muitos de nós lutando para superar. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, e assim, né? Cada um de nós sabe exatamente, cada um de nós sabe exatamente aonde o sapato aperta, não é verdade? Cada um de nós sabe exatamente aonde que as coisas ficam mais difíceis. Cada um de nós sabe exatamente, né, como a luta, né? A luta diária. Só eu e você pode falar das nossas situações, né? Você tem seus problemas, eu tenho os meus, e assim cada um de nós tem que procurar dar conta. Qual é a sua grande luta? Qual é a sua grande luta? Então pensa sobre isso também, tá bom? Deixa eu colocar aqui também, meus irmãos, se eu compartilhar aqui a nossa live para os meus irmãos que estão sempre aqui também com a gente no nosso Instagram. Muitos dos irmãos acompanham o programa pelo Instagram. Deixa eu colocar aqui também
para os irmãos, né? Hoje é 10, né? Colocar aqui para os irmãos que estão no Instagram, para que possam também estar aí conectadinhos com a gente, compartilhando, possam estar também aí acompanhando, né? Irmã Lucidalva já está aqui no nosso YouTube. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Hoje é terça-feira, né? E eu pensando que hoje era quarta-feira, né? Inclusive na minha oração hoje eu estava dizendo para o Senhor, hoje é quarta-feira, é um dia muito especial, né? E aí depois Cláudia falou assim, Valdizan, mas hoje é terça-feira. Eu disse, eita, então tá, mas Deus sabe lá, né? Deus sabe lá como é que é. Por que então que eu estava tão acelerado assim pela quarta-feira, né? Eu acho que eu estava pensando no Josué, né? Estava pensando no Josué, pedindo que Deus esteja dando a ele e também a Valesca, né? Um bom início de caminhada juntos, né? Eles estão começando aí essa jornada, que Deus continue abençoando. Glória a Deus, né? Deixa eu voltar aqui então agora. Para essa parte aqui. Como o homem não pode reprimir o sentimento natural de desejo, devemos concentrar nossos desejos nas coisas de Deus. Desejar é algo natural do ser humano, né? O ser humano deseja várias coisas. E durante o dia, os desejos fluem, né? E nós temos também que pensar que muitas vezes, né? E é isso mesmo, né? Os desejos de um não são os desejos de outro, né? Então, cada um tem seus desejos. E isso também tem a ver com o meio que a pessoa vive, o ambiente e tudo mais. Então, os desejos, eles são diversos por diversas situações, né? Por diversas situações. Então, baseado nisso, né? Eu quero convidar você para pensar sobre essa questão inicial. Se os desejos são inevitáveis, se os desejos são algo que para o homem é difícil de administrar, então que os nossos desejos eles se concentrem, né? Que nós possamos nos concentrar nas coisas de Deus, nas coisas de Deus. Então, quando nós estamos concentrados nas coisas de Deus, e é por isso que eu falo na questão aí das leituras diárias, porque quando nós estamos concentrados, nós estamos alimentados, fortalecidos na palavra de Deus, há uma possibilidade maior da gente estar pensando ou até concentrando, né, as nossas forças no combate aos pensamentos ruins, né? A leitura de hoje é 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. 1 Pedro, né? 1 Pedro 2 e versículos 11 e 12. Se você gostaria de acompanhar a leitura, eu até recomendo, né? 1 Pedro 2, 11 e 12. A palavra de Deus, ela diz assim, meus irmãos, olha: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus
no dia da visitação. Nós temos aqui, né, nesse versículo, uma exortação que é muito interessante a gente pensar nessa exortação no sentido de que essas coisas que ele chama aqui, que ele coloca aqui como as paixões carnais, essa é a fonte de vários sentimentos, né? As paixões, a paixão carnal, ela vai despertar vários sentimentos, né? Que necessariamente não precisa ser só com relação à sexualidade, né? Tem muitas outras coisas inseridas aqui nas paixões carnais. Paixões carnais, você já tem aí dado que é paixão pelas coisas da carne. Então, é algo que a gente não precisa dizer muito para entender essa questão, né? Paixões carnais e paixões espirituais. Vamos dizer assim, paixões espirituais, paixão pelas coisas do espírito. Então, a gente não tem problema com isso não, né? Então, uma vez que a gente já resolveu essa demanda, a gente segue aqui para o nosso conteúdo, né? Da mesma forma, né, acontece com muitas das armas de Satanás, as concupiscências da carne são problemas para todos nós. Então, o diabo, ele usa de várias artimanhas, né, de várias formas. Ele dá um jeito, né, para estar nos conduzindo nos conduzindo em outra, vamos dizer assim, outra direção, né? Então, o Satanás, ele tem isso como papel, a função principal dele, é afastar as pessoas de Deus. Da mesma forma, aquilo que existe em nós de homens, né, de pessoas, de gente, de ser humano, nos desperta também, né, para querer as coisas desse mundo, né, para buscar os prazeres desse mundo. Então, isso é algo que acontece, que a pessoa não precisa ser um PhD para chegar a essa conclusão, não. É preciso que nós estejamos conscientes disso, e para entender também que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é culpa do diabo, não, é culpa nossa mesmo, né? Para a gente poder assumir e vencer essas lutas, né? É muito fácil a gente colocar a culpa nas pessoas, ou até no diabo, né? É difícil a gente resolver assumir nossos problemas, nossas lutas, nossas fraquezas, né? Uma vez que nem todos somos suscetíveis aos mesmos desejos da carne, devemos, né, aguçar nossos sentidos para reconhecer a grande variedade de possibilidades que há. Então, é aquilo que eu falei, né? Os desejos, eles são diferentes, e o contexto em que a pessoa está inserido também vai dizer, né, qual os desejos que vai ser despertado, né, que vão ser despertados. Então, deixa eu ver aqui o comentário da nossa amada Anete, né? Diz: bom dia, Valdizan, já estou aqui assistindo o Senhor pelo YouTube. Jesus abençoe grandemente o Senhor e sua família. Amém. Glória a Deus, né? Então, hoje estamos falando aí sobre as obras da carne, né? E eu quero, né, os desejos, na verdade não é as obras, os desejos, né, da carne. Esse é o tema que nós temos aí. Então, vamos tentar aprender a
analisar, né, aos olhos da piedade, essa questão dos desejos da carne, né? Desejos da carne. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, primeiro ponto, né? Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer é avaliar de forma adequada o mundo material, o mundo em que nós vivemos, né? Avaliar adequadamente, né? Eu já vi pessoas, né? Pessoas cristãs, mesmo pessoas da igreja, falando no sentido de aproveitar a vida nesse mundo, que a vida nesse mundo é boa e tantas outras coisas. Gente, se nós, né, tivermos de fato com a mente de Cristo, a gente sempre vai entender que a vida nesse mundo é ruim, que os prazeres desse mundo, embora satisfaçam a carne, eles são transitórios. Então, existe muito mais motivos. Isso eu falo para quem conhece a palavra de Deus, né? Existe mais motivo para nós nos alegrar com o futuro em Cristo e com a vida cristã do que com esse mundo e o futuro que espera esse mundo. Então, o nosso desejo deve ser estar se voltando, se aproximando, desejando, querendo mais e mais aquelas coisas que vêm do Senhor. Esse deve ser o nosso grande desejo, deve ser a nossa grande vontade, né? Como pessoas, como discípulos, né? Que nós possamos estar aí crescendo nessa direção. Tá bom, meus amados? Então, o que mais eu quero trazer para os irmãos aqui? Primeiro ponto é esse aí. Para quem tem sua Bíblia aí, pode fazer uso agora. Eu quero ler Colossenses, capítulo 3, e versículos 1 ao 5. Em que perspectiva nós estamos, então, olhando para esse mundo? Em que perspectiva nós estamos olhando para essa vida, né? Como é que está sendo? Então o texto ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí o versículo 5, ele: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, tipo prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então essas coisas a gente precisa fazer com que elas morram na nossa vida, né? Isso é a morte do velho homem, da velha natureza. Então nós precisamos fazer com que essa natureza velha venha a morrer, ou seja, perder essa vontade, né? Essa vontade pelas coisas desse mundo e seguirmos, né? E seguirmos com o desejo de fazer aquilo que Deus requer de nós. Então, meus irmãos, a gente fala desses assuntos assim,
E eu fico pensando que cada um de nós, como eu já falei, dentro do seu contexto, da sua realidade, vai lutar de uma forma diferente. De uma forma diferente. E aí o meu desejo, a minha satisfação, a minha, o meu incentivo é que você, né? É que você possa estar a cada dia, né, se esforçando para dar conta dessa demanda, né? E o que nós vamos fazer com isso? Gente, o que a gente pode fazer é estar estimulando-nos uns aos outros, tá bom? Estarmos nos estimulando uns aos outros nessa prática diária, né? Essa prática diária. Então, ele diz assim, portanto, se foste... E aí você vê que a palavra de Deus, ela nunca obriga ninguém a nada, né? Cada um de nós faz o que quiser fazer, né? Se você quiser obedecer a palavra de Deus, amém. Se você não quiser obedecer a palavra de Deus, em lugar nenhum está dito que você vai ser obrigado. Não. O que nós temos aqui na palavra de Deus é os dois caminhos. Deus diz, se você pegar esse caminho aqui, você vai para um lugar. Se você pegar esse outro caminho aqui, você vai para outro lugar. Então, Deus, ele nos permite, né, a questão das escolhas, né? A gente escolhe exatamente o que a gente quer fazer. Se a gente decidir, né, servir a Deus, obedecer a sua palavra, amém. Amém. Se a gente decidir a não obedecer, amém também. É problema nosso. Então, se obedece, é abençoado. Se não obedece, é foguinho, né? É foguinho. Então, é preciso que nós tenhamos isso claro na nossa mente. Gente, nós não vamos conseguir enganar a Deus, né? O texto mesmo diz, ninguém consegue, ninguém pode zombar de Deus, né? Não pode. Então a gente precisa realmente encarar. Então ele vai dizer, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, e é que está, né? Se você foi ressuscitado, se você realmente se converteu, então o mandamento é que você busque as coisas lá do alto. É que você pense nas coisas de alto, porque é na nossa mente que as coisas acontecem. É na nossa mente que tudo vai ganhar forma, né? Vamos dizer assim, ganhar forma. O apóstolo Pedro, ele já falou para nós ali com relação a abrir mão das paixões carnais, viver uma vida decente na presença das pessoas nesse mundo e tudo mais, né? Agora, você já percebeu? Tem um comercial, não sei se ainda tem, de uma empresa, de um posto de gasolina, que dizia que o brasileiro é apaixonado por carro, né? O brasileiro ama carro, né? Vamos dizer assim. E a palavra de Deus, ela vai dizer que nós não devemos amar as coisas do mundo. Mas é incrível, né? Que a gente admitindo ou não, nós temos um apego pelas coisas materiais, né? Estava vendo uma reportagem ontem sobre um desastre natural. Bom dia, irmão Noemi. Demorou mesmo, né? Já perguntei aqui para o irmão Severo sobre você, e ele já deu notícia ali que você estava a caminho de Botafogo. Agora que bom que já está aí, né? Então, eu estava vendo uma senhora que foi vítima de um desastre natural, e ela se queixando porque tinha perdido as coisas, né? Que trabalhou a vida inteira para conseguir aquelas coisas e, de repente, ela viu perdendo tudo, né? Isso não é algo que a gente vai condenar as pessoas porque está falando dessas coisas, mas o problema é quando essas coisas impedem as pessoas de vir para Cristo, né? Impede as pessoas de vir para
se arrepender, vir se comprometer, se envolver com a obra do Senhor. Então quando isso se torna um problema, um empecilho, aí sim, aí é um problema sério. Então, em vez de nós ficar lutando, batalhando, buscando, a gente tem muito essa questão, né? Hoje, os jovens estão indo para faculdades e muitos deles estão pensando em profissões que eles vão ganhar muito dinheiro, né? Como se dinheiro trouxesse a felicidade ou coisa parecida. Outros estão sendo incentivados pelos pais para fazer determinados cursos, determinadas formações, porque também obrigado, Severo, achou mesmo, né? Que bom. Então é preciso que a gente pense. Deixa eu falar um pouco sobre a questão de realizações, né? Então, quando você vai para a faculdade, você tem, ou para qualquer outra área de profissionalização, você tem que pensar em aperfeiçoar alguma coisa que você gosta, né? Que você gosta, que aí você vai fazer com conhecimento, com amor, né? E tudo mais, e aí vai ser só, o dinheiro vai ser uma consequência, né? Porque você já é feliz no que está fazendo. Então, que Deus nos direcione nisso. Então, o que acontece? Aqui no versículo, no capítulo 2 de 1 João, versículo 15 ao 17, ele diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, dos olhos e tudo mais. Então, e essas coisas vão passar. Então nós devemos nos apegar com as coisas de Deus, olhar lá para o alto onde Cristo está e buscar nele a satisfação para nossa vida, né? Então, para vencer essa batalha espiritual, devemos avaliar, né, corretamente o mundo ao nosso redor, né? Onde você está, né? Como é que é o mundo em que você está inserido. O mundo que você está inserido é diferente do meu. Então, cada um de nós está num contexto diferente. Então, avaliar esse contexto para poder ter uma noção mais clara da forma que você deve agir dentro da situação. Então, de acordo com esse texto, nós vamos ver que nós devemos lembrar onde é o nosso verdadeiro lar. Onde é a nossa pátria, de onde nós viemos, né? Para onde nós vamos, né? Agora. Então nós precisamos, agora eu sou um cidadão do céu. Então, como cidadão do céu, eu preciso olhar, desejar, né? Querer as coisas lá do alto. A minha prioridade nesse mundo agora é viver preocupado com as coisas do reino, do reino que eu pertenço. O meu foco agora vai ser, então, pensar, meditar, buscar as coisas da minha pátria. Então, versículo 1 ao 3, ele vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós estamos agora em outro patamar. É isso. Então, uma vez que nós estamos nesse patamar, nada de ficar ansioso pelas coisas desse mundo, né? A gente às vezes fica ansioso por uma coisa, por outra, né? Às vezes nós podemos nos pegar ansioso, preocupado com as coisas que vão acontecer no próximo ano, com as coisas que vão acontecer no próximo mês, com as coisas que vão acontecer na próxima semana, com as coisas que vão acontecer amanhã. É preciso que a gente aprenda a se preocupar, a planejar, claro, planejar. E planejar, a gente planeja para muitos anos, né? Agora, a preocupação deve ser com o dia de hoje, né? O que é que nós estamos fazendo? Por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo um programa na rádio e tudo bem. Então, eu tenho que procurar e concentrar nisso aqui agora para poder fazer uma coisa substancial, uma coisa que de fato contribua com o bem dos irmãos, que possa estar glorificando o nome do Senhor.
Então esse é o foco. Ficar preocupando, e amanhã, será que vai ter programa? Eu não sei. E amanhã, não esquece amanhã, é hoje. É hoje. O que nós tivermos que fazer, que façamos hoje. E a nossa preocupação deve ser com o hoje, né? Colocando sempre o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Isso significa que nós vamos estar olhando para Cristo e andando aprumado, né? Andando aprumado. Então, para fazer essas coisas, nós devemos lutar contra nossos desejos pelas coisas do mundo e reconhecer as consequências catastróficas de tais desejos. Uma das coisas que eu acho bem interessante, né, e que a gente já leu aqui em Colossenses, eu vou ler de novo, quando ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai dizer prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E no 6 ele diz assim, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, você vê que Deus ele nos aconselha a fazer essa natureza morrer, porque é por meio das práticas dessa natureza é que vem a condenação, né? Então, está no grupo, alimentar essa natureza é estar no grupo dos desobedientes que vão receber como paga a ira de Deus. Então, olha a situação em que a gente está aqui nesse texto, né? Por outro lado, né, a gente tem que continuar aprumando nossos pensamentos, de que, gente, olha, não adianta a gente querer fixar nossos valores aqui nesse mundo, né? Eu vou investir aqui, né? E aí a gente vê que tem muitas pessoas que constroem impérios, constroem fortalezas, constroem mansões, constroem tudo. E aí quando morre, coitado, não leva nada, né? Não leva nada. E muitas vezes o que deixa é só para criar problema para os outros, né? Os advogados levam um pedaço, os filhos, né, se arrebentam e levam o que sobra, né, e tudo mais. Então termina dando em nada. Bom, eu não estou falando que é uma regra, né? Mas na maioria das vezes é assim que acontece, né? Então que a gente possa colocar os nossos olhos em Cristo, possamos buscar essa mentalidade, né, das coisas celestiais. Bom, o desenvolvimento de uma atitude inflexível em relação a esse mal. E o mal que nós estamos falando é esses desejos, né? A nossa natureza, ela, outra vez, né? Ela sempre vai andar, sempre vai tender, pender, pesar mais para o lado das coisas desse mundo, para as coisas físicas, coisas materiais, carnais e tudo mais. Então, a nossa natureza, ela sempre vai puxar para esse lado. É preciso que nós possamos desenvolver uma atitude severa com relação a essa tendência. Tipo, não é não, acabou. Isso aqui não é para mim, deu. E abre mão mesmo, né? A linguagem do Novo Testamento é clara quanto à abordagem dos desejos da carne. O Novo Testamento ele é assim, muito curto e direto com relação às obras da carne, né? Com relação a esses desejos, né? Ele vai bem ao ponto, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós devemos desarraigar os desejos da carne e permitir que eles não tenham lugar em nossas vidas, né? Fechar a porta, né? Fechar a porta para toda e qualquer despertar maligno, vamos dizer assim, né? Todo e qualquer desejo natural, carnal, que possa vir bater na nossa porta, né?
quando Deus fala com Abel, diz, eis que o pecado, ele está aí batendo na tua porta, mas tu tem o poder de repreendê-lo, né? Repreendê-lo. Então, Deus deu essa capacidade também para nós. Então, muitas vezes, o pecado, ele é fruto do nosso desejo, né? A gente deseja e vai lá e faz, né? A gente deseja, vai lá e toma posse, né? E é assim que acontece. Então, é aí que mora a questão da severidade, né? Desenvolver essa severidade com relação às coisas, né? As coisas da carne. Então, não basta simplesmente a gente falar, né? A gente precisa ter atitude, né? Ter atitude. Essas coisas, elas chegam na vida da gente e querem nos dominar. Eu tenho um versículo aqui, Maria Francisca, né? Bom dia. Eu tenho um versículo aqui que é no capítulo 13 de Romanos, capítulo 13 de Romanos e versículo 14, para a gente ler, né? Romanos 13, versículo 14. O texto diz assim, ó: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, os seus desejos. Então, o que é que nós precisamos fazer para nós nos manter puros, vamos dizer assim, ou incontaminados, ou para resistir, ou para ser severo? O que a gente precisa é se revestir de Cristo a cada dia. Cada dia, estarmos nos revestindo de Cristo, estarmos nos revestindo do Senhor. A gente tem que voltar de novo lá em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 11, para dizer, gente, é preciso que parta de nós a decisão de abrir mão de coisas indevidas. Não é uma coisa que não é uma coisa que de repente você vai dizer, isso aqui é fichinha, é coisinha, ou isso aqui né? Simplificar, banalizar, não precisa me preocupar com isso. Eu digo que você precisa se preocupar, e se preocupar muito, porque essas coisas, elas são de uma sutileza tão grande, que muitas vezes a gente está fazendo aquelas coisas que a gente disse que não faria e ainda estamos aplaudindo. Então, é para a gente pensar o grande perigo que nós estamos nos expondo a cada dia, desde que nós levantamos até a hora que nós fechamos os nossos olhos. Estamos expostos a uma situação que, se nós não tomarmos uma decisão, uma atitude, a tendência é que a gente vai naufragar, né? E vai naufragar. Devemos matar, né, essas coisas em nossas vidas, fazer morrer essa natureza, né? Essa natureza. Olha aqui o texto que nós temos, né? Aqui para a gente... eu vou trazer várias referências, mas Romanos, aí no capítulo 6 e no versículo 6 também, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, uma vez que a gente foi... nós fomos batizados, ok? Fomos batizados, e o batismo, ele é uma coisa interessante, que no batismo que a gente sepulta o velho homem, e quando sai da água do batismo, é para sair um novo homem, né? Com uma nova mentalidade. É tanto que ele recebe o Espírito Santo naquela hora para fazer parte agora da vida dele. Então é esse Espírito que precisa ser alimentado, não aquela parte natural que a gente tinha. Agora a gente precisa desenvolver
as virtudes desse Espírito. E esse desenvolvimento, ele acontece mediante uma busca e um relacionamento com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, com os ensinamentos da Bíblia. Então, se nós não tivermos o desejo de fazer essa busca, de estar nos desenvolvendo, crescendo, a gente não vai ter força suficiente para vencer essas armadilhas, né? Para vencer essas seduções, para vencer esses desejos, né? Então é preciso que haja essa luta. Aqui em Romanos ainda, no capítulo 8 e versículo 13, ele diz: porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é uma questão de escolha e nós precisamos decidir, né? Nós precisamos decidir: eu quero isso para mim? Eu quero de fato, né? Eu quero de fato vencer essa batalha. Então é algo que nós somos nós mesmos que temos que decidir por isso, nós mesmos. Então a análise, a minha vida, a gente sempre gosta de nos colocar como algo bonzinho, algo certinho e tudo mais. No entanto, a gente precisa primeiro ver e se posicionar, assim como o apóstolo Paulo, que nós não somos flocos e cheire não, né? Nós somos bem complicadinhos, entende? Então a gente precisa olhar para isso, né? E reconhecer isso em nós, e a partir daí a gente então tomar a decisão, assim como o apóstolo Paulo diz: porque para mim o mundo está crucificado e eu estou crucificado para o mundo. Então ele diz: olha, eu não quero mais me envolver com essas coisas. Eu agora tenho uma nova vida, eu agora sou uma nova criatura, eu agora sou... Ele diz assim, ó: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então você vê que Paulo, ele tomou uma decisão. Ele agora entendeu que a jornada dele anda em outra direção. No capítulo 5, no versículo 24, diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aí fica aquela questão. Meu irmão, isso aconteceu conosco, mas nós estamos perseverando dessa forma? Então, é o ponto que nós precisamos chegar, né? Nós estamos sim chegando, nós estamos de fato dando conta, está sendo realmente uma bênção, mas será? Então, fica aí essa interrogação, né? Fica aí o meu encorajamento para que você possa pensar, meditar e raciocinar a respeito. Então, tá show, amém, glória a Deus, vai em frente, né? É isso. Agora, precisamos pensar também, aqui no versículo, capítulo 6 de Romanos, eu vou voltar aqui a Romanos, tá bom? Não vou ler Romanos agora não, vou ler Gálatas, capítulo 6, versículos 14 e 15, de Gálatas 6. Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. Gálatas 6, 14 e 15, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, esse ser nova criatura, ele é algo que depende de nós. É algo que depende de nós. Ser nova criatura
é algo que depende de nós também. Deus já fez a parte dele quando nós nos batizamos, Deus perdoou todos os nossos pecados, nos transportou para o reino de Jesus, nos deu o Espírito Santo. Agora é hora de nós nos esforçar, é hora da gente batalhar por essa fé, por essa caminhada nova, né? É a nossa parte nesse negócio, né? Fazer, pois, morrer essa velha natureza, Deus nos abençoe. Bom, esta não é uma atitude passiva, pois Deus exige que odiemos o mal. Eu fico às vezes pensando nessa questão da passividade, né? Aquela questão de a gente estar convivendo no meio dos pecadores e a passividade vai nos levar para sermos igual a eles. Então, a outra situação, nós estamos vivendo uma situação de pecado no meio da igreja e a gente não fala nada, deixa a coisa acontecer. Gente, a gente não está fazendo a coisa correta, nem está obedecendo o mandamento, nem sendo de fato aquela luz que Deus quer que a gente seja nesse mundo. Então, quando a igreja está vivendo situações negativas, situações de pecado, nós devemos ser os primeiros a apontar. Epa, está errado, vamos consertar isso aí. Comentário do meu irmão Severo diz: ninguém se livra dessas tentações se não tiver o domínio próprio. Só conseguimos o domínio próprio se estivermos conectados com a palavra de Deus e Cristo Jesus. É verdade. Aí a gente tem essa questão das virtudes espirituais desenvolvendo em nós, que vai acontecer exatamente pelo nosso conhecimento da palavra de Deus e pela a nossa submissão a esse conhecimento. Porque se nós tivermos o conhecimento da palavra de Deus, mas não nos submeter, de que adianta? Né? Do que adianta? Então, muito mais do que conhecer a palavra de Deus, muito mais do que orar, muito mais do que, é obedecer. Nós somos protegidos à medida que nós obedecemos a palavra de Deus. Então, isso aumenta a nossa proteção diante dessas coisas todas. Então, esta é a atitude, meus irmãos, que nós precisamos ter, uma atitude ativa para com essas questões negativas. É não e deu, né? Não e deu. Graças a Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que uma coisa que nós precisamos fazer é implementar o bem, fazer coisas boas, buscar realizações de coisas boas, né? Não se deixar levar, nem se desgastar por coisas que não vai ajudar, não vai contribuir em nada, mas que a gente possa se dedicar, se esforçar e nos empenhar em fazer, em realizar coisas boas, né? A gente gosta muito, né? Eu mesmo critico muito aqui as coisas que são feitas por aí e vou continuar criticando, mas eu não posso esquecer de fazer as coisas que eu sei que são para fazer, que são boas, que são a vontade de Deus. Então eu não posso deixar de fazer isso, né? Então que Deus nos ajude nesse grande desafio, né? Além de remover o que é ruim, a Escritura nos diz para acolher o que é bom. Então a gente vai fazendo essa troca, essa substituição. O nosso amado, né, e saudoso Alan Dutra, ele escreveu um livro chamado Novos Horizontes, e nesse livro ele fala um capítulo inteiro que nós devemos tirar as coisas velhas, ruins da nossa vida e colocar coisas boas no lugar, né? Para ocupar o espaço, né? E tudo mais. Ao nos livrarmos do velho homem, devemos nos revestir do novo homem. Então, Efésios 4:21 diz: se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Deus. Então nós temos que substituir a vida e os princípios e tudo mais que a gente vivia antes por essas coisas novas que vêm do Senhor, revelada, né, pelo seu Espírito e escrita aqui em papel para nós, né? A Bíblia,
Devemos estar nos voltando nessa direção aí. Bem, dito isso, nós podemos então abrir a nossa Bíblia para 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 3. 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 3. 1 João 5. E os 3 primeiros versículos que dizem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Na verdade, penosa é a nossa vida sem Deus. Penosa é a nossa vida longe de Deus, né? Longe dos princípios da vontade de Deus. Isso é complicado. E eu digo para você que muitas pessoas, né, preferem viver essa vida agradável do mundo, muitas mesmo, né, a gente sabe disso, do que viver uma vida que agrada a Deus, né? Então, outra coisa que eu quero deixar, né, que nós precisamos fazer, devemos nos abster, né, dos desejos da carne e acolher a conduta honrosa. O desejo da carne, né, que nos incita a fazer coisas, a gente precisa de fato abrir mão. Isso é mandamento, né? Abrir mão das paixões carnais. Devemos substituir o amor pelo mundo pelo amor a Deus, né? Pelo amor a Deus. Aí a gente às vezes fica... mas eu amo a Deus. Sim, mas a gente termina caindo no campo do eu amo a Deus, mas amor é algo abstrato? Não, o amor não mora no campo das ideias, né? O amor mora e se manifesta no campo das práticas. Então, se eu digo que amo a Deus, logo eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu amo a Deus e eu passo por cima do meu orgulho, das minhas lutas, do meu sofrimento, para estar compartilhando a palavra de Deus com meus irmãos. Por quê? Porque eu sei que é bom para os irmãos, é bom para mim, é bom para nós e agrada a Deus. Então eu não vou me deixar sucumbir por conta dos meus sentimentos, por meus ressentimentos, dos meus gostos, dos meus desejos. Não, eu estou aqui para fazer aquilo que agrada a Deus. Então eu vou fazer. Então que Deus nos ajude nessa jornada boa. Para nós concluirmos hoje, meus irmãos, duas coisas muito importantes. Como o perigo é sério, não podemos nos dar ao luxo de acumular atitudes mundanas na nossa vida. Aí é algo particular, é algo de cada um, né? O que é para você atitudes mundanas? Né? E se você identificar essas atitudes mundanas, qual dessas atitudes mundanas fazem parte da sua vida? Né? Então pensar essas coisas, né? Uma vez que o homem não pode reprimir o sentimento natural de desejo, devemos concentrar nossos desejos nas coisas de Deus. Então esse é o grande desafio de cada um de nós, o meu desejo, a minha alegria, né, ver a igreja do Senhor, né, e a mim mesmo, né, seguindo nessa direção, né. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos ajude a crescer nessa graça. Bom, chegando aqui ao final do programa hoje, né, agradecer aos irmãos pela presença, pela companhia, e dizer que amanhã, quarta-feira, nós vamos estar falando sobre evangelismo. Quem vai estar conosco aqui no programa, nosso irmão Rendal Matene, isso. Nosso irmão Rendal Matene
vai estar aqui conosco para falarmos sobre evangelismo. E vamos enfatizar aí o nosso o tema, né? Sobre a necessidade de recomeçar. É meio controverso, né? Você não acha? É meio controverso o tema, mas vale muito a pena amanhã a gente acompanhar esse momento. Acredito que essas controvérsias elas vão desaparecer, tá bem? Mensagem da irmã Noemi: bom dia, na graça e paz de Cristo Jesus, a todos que estão acompanhando o programa Abra Sua Bíblia. Vamos aproveitar para dar um like no programa, amém. É importante, irmão, dar um like na transmissão, isso ajuda muito na transmissão, tá bom? Então, amanhã eu volto às 9 da manhã com o programa Abra Sua Bíblia para todo o Brasil, para todo mundo, através da Rádio Semear, através da internet. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.